Quando é a mãe que mora com você? Vou chegar no seu padrão, viu, moça? Esse é um tipo de padrão controlador. Não, mas não sou eu que moro com a minha mãe. É a minha mãe que depende de mim. Eu cresci, eu dei certo, eu tenho família. Agora ela, tadinha, não deu jeito, não deu conta. Você acredita que ela adoeceu e depende de mim? Você acredita que meu pai morreu, ela ficou sem dinheiro, perdeu a pensão e agora veio morar aqui em casa? Você acredita que ela mora aqui em casa, mas até cuida dos meus filhos? Não cuida muito bem não, viu? Mas dá para o gasto. Esses são os padrões controladores. Como é que a dependência emocional ela se manifesta? Eu vou passar bem rápido aqui, porque a maioria de vocês já viram isso aqui. Através dos 4 padrões controladores. Primeiro, vítima natural. A vítima natural é aquela pessoa dentro de uma relação que tudo que ela passa parece que ela é frágil diante do que ela está passando. Ela passa por um problema, 2, 3, e toda vez que ela passa por um problema, ela mostra o que ela está passando no tempo presente. Como saber se a pessoa, em qual padrão controlador uma pessoa está? Perceba o tempo das coisas que ela fala. A vítima não fala das coisas do passado. Ela fala do que ela está passando agora. Ela liga para o filho e fala: meu filho, sabe o que é? Eu estou com uma dor de cabeça que eu não estou conseguindo sobreviver. Mãe, a senhora já tomou uma aspirina? Ô, meu filho, que ignorância. Te liguei para contar um pouco aqui como estão as coisas, mas não precisa falar assim. Mamãe, a senhora não está com dor de cabeça? Meu filho, estou com uma dor de cabeça que eu não me aguento. Tá bom, mãe. Mas a senhora tomou aspirina? Nossa, seu grosso. Não, se for para falar assim, não precisa falar com a mamãe não, viu? Mãe, a senhora não contou? Não me ligou para pedir ajuda que a senhora está com dor de cabeça? Liguei. A senhora tomou aspirina, mãe? Seu grosso. Como que você fala com a mamãe? Ela não quer resolver. A vítima não quer resolver os problemas que ela passa. É por isso que ela mostra. Porque é assim que ela se sente importante. Se você resolve um problema da vítima, o que você está tirando dela? A importância que ela tem quando ela passa pelos problemas que ela vive. A pior coisa que você pode fazer para uma vítima é resolver um problema dela. Aí você acabou com ela, porque ela vai precisar gastar energia para criar outro problema. Meu filho, o micro-ondas quebrou. Ah, mãe, tá bom, vou consertar. Vai lá, conserta. Minha filha, o carro do seu pai enguiçou. Você consegue ligar para o mecânico? Porque às vezes ela envolve você para te pedir para fazer alguma coisa. Às vezes ela envolve você para que você envolva alguém para fazer por ela. O fato é, ela sempre envolve você. Porque ela depende de você para decidir por ela. Essa é a vítima, e a vítima não é má. A vítima natural, ela só vai passar por coisas, e toda vez que ela passa, ela mostra. Veja como eu estou doente. Ai, eu estou triste. Ai, o meu trabalho é ruim. Ai, seu pai brigou comigo. E no relacionamento a mesma coisa. É aquela pessoa dentro do relacionamento, é aquela mulher que diz assim: ai, o meu marido ele não me dá atenção. Não, nossa, meu marido. Ah, ele abre a porta do carro para mim, lembra da aliada? Ele abre a porta do carro para mim, ele não me deixa carregar peso, mas ele deixa a desejar as coisas que eu preciso. Ela está sempre mostrando um problema e ela precisa de ter um problema para se sentir importante. Então, verifiquem aí nas relações de vocês quem são as vítimas naturais. Ai, Ramon, mas eu tenho aquela pessoa, eu tenho uma sogra que toda vez que eu vou viajar com meu marido, ela adoece, ou ela bate um carro, ou ela precisa do meu marido, ou a viagem é um inferno porque ela tem que ir junto, ou a viagem é um inferno porque ela fica ligando, ou a viagem nem existe porque a gente não pode ir. Aí não é a vítima intencional. Não é a vítima natural, é intencional. Que além de mostrar o que ela passa, ela aprendeu que mostrar não é o suficiente. Ela usa o que está passando. Para quê? Para ter aquilo que ela quer. A mulher disse assim para a mãe:
Vou usar muito o caso de mulher com mãe, de mulher com pai, mas eu quero que você estenda isso para o ex, quero que você estenda isso para o seu namorado, quero que você estenda isso para os seus amigos da igreja, quero que você estenda isso para todas as pessoas com quem você convive, sejam vivas, sejam mortas, que foram importantes ou que ainda são importantes na sua vida. É a mulher que diz: não, mas eu preciso que o meu filho fique aqui. Mas não pode ser outra pessoa para fazer? Não, tem que ser você, meu filho. Mas eu vou viajar com a Sandra, mãe. Ai, mas a Sandra vai deixar. Poxa, meu filho, não, então tá bom. Vai lá. Vai, a mamãe fica aqui. Deixa que a mamãe resolve. E aí ele deixa. A mãe? Não, ele deixa de ir na viagem. Volta para quê? Para dar a atenção que a mãe precisa. Porque a mãe aprendeu que só passar pelas coisas não é o suficiente. Além de passar, ela começa a usar. É o ex que usa o filho do casal. A mulher teve um filho com um cara. E hoje em dia ela está tentando se relacionar. Mas toda vez que ela arruma um carinha melhor, o filho adoece na casa do ex e ela se sente mal e o filho adoece só quando ela tenta se relacionar. O filho adoece quando vai para a casa do ex e ela pensando, putz, eu estou sendo uma mãe ruim, eu estava pensando em ser feliz, eu estava pensando em ter um relacionamento novo, mas meu filho é pequeno, tem 7 anos, ele adoeceu, e eu não quero que ele fique com um pai doente assim. Mas perceba, o filho, nesse caso, só adoeceu no momento que essa mulher estava tentando se relacionar. O filho é ruim? Não! Ele é uma vítima intencional daquela relação e ele está sendo usado. Naquela relação, ele é uma vítima intencional que está sendo usado por causa do desequilíbrio dos pais dele. E o que ele passa? Por problemas de saúde, ele adoece, usa, sem perceber, o fato da conexão com a mãe para não deixar ela avançar. Isso vai acontecer em toda relação onde duas pessoas são importantes. Toda vez que uma passa uma coisa bem na hora que a outra estava tentando, e essa pessoa usa o que estava passando, ela é uma vítima intencional. Então verifique na sua vida, quem são as vítimas intencionais? Quem são as pessoas que sempre passam por algum problema, por alguma coisa, ou talvez até você. Você ia trocar de empresa, ser promovida, seu relacionamento estava meio esquisito. E bem na hora que você ia ser promovida, você ia ter que trabalhar mais e sabia que aquilo ia ficar pesado, você tem um filho pequeno. E aí você passou mal, e quem teve que tomar as rédeas da casa? Seu marido. Perceba que a vítima intencional, ela não é ruim. Não, mas ela não passa problema para aprender a outra, passa por problema para aprender a outra. Porque ela se importa tanto com a outra pessoa que ela é capaz de prejudicar a própria vida para manter a outra pessoa por perto. É assim que a vítima intencional manifesta os problemas da vida dela. E ela vai continuar passando enquanto a outra pessoa estiver tentando, porque ela descobriu que funciona. Ai, Ramon, mas eu não passo por nada. A Bianca colocou aqui, Ramon. Nos mudamos por conta da saúde do meu pai e hoje estamos sem trabalho. E o meu pai está nos sustentando financeiramente. Toda vez que a gente tenta algo, a gente perde o contrato, nada fecha para nos trazer renda. E mais uma vez eu preciso da ajuda financeira do meu pai. Ela é solteira ou casada? Casada. Casada. Repete aí de novo. Prestem atenção. Nos mudamos por conta da saúde do meu pai e hoje estamos sem trabalho. E o meu pai está nos sustentando financeiramente. Toda vez que tentamos algo, perdemos o contrato, nada fecha. Nos mudamos por causa da saúde de alguém. Alguém passou por alguma coisa e nós nos mudamos. A saúde era de quem? Do pai. Do pai. E o pai é que está sustentando. O meu pai teve problemas, Ramon. Aqui vocês vão conhecer um caso bem interessante. É a vítima narcisista. Quando a vítima é narcisista, ela geralmente é intencional, não é natural. Ela sabe usar. Meu pai passou por uma doença, passou por um problema de saúde e nós nos mudamos. Quando a gente se mudou e foi lá passar perto dele, eu e meu marido, sabe o que aconteceu? Nada deu mais certo. Todos os contratos que a gente tentou ter, fazer e fechar deram errado. E quem está nos sustentando agora? Quem poderá me defender? O meu papai.
O meu pai está me sustentando. Sabe o que é pior disso? Não é o seu pai. É a dependência emocional que você tem com o seu pai, a ponto do seu pai precisar adoecer e passar por problemas de saúde para trazer você de volta, e você está punindo o seu marido enquanto você não resolve a relação com o seu pai. Os contratos que o seu marido não consegue fechar é porque você não pode ficar longe do seu pai. O seu pai está no padrão controlador com você de narcisista. E para o narcisista o que importa? A imagem. Tudo é sobre a imagem. Deixa que eu resolvo, minha filha. Ele não é uma pessoa ruim não, viu? Ele aparece com um sorriso. Deixa que eu resolvo. Eu cheguei, gente, estou aqui. E o tempo dele não é o presente apenas, e nem o passado, e nem o futuro. O tempo dele é eterno. O narcisista é aquela pessoa que diz: se não fosse por mim, minha filha, você não estaria, nem teria conseguido chegar até aqui, fazer o que você fez, se casar. Se não fosse por mim no presente, minha filha, relaxa. Comida não vai faltar na casa do papai para você, viu? Ai, minha filha, deixa comigo. Eu sei que é difícil, né? Esse homem fraco que você arrumou, tadinho, não consegue fechar contrato, né? Não, minha filha, deixa comigo. O papai, até doente, dá conta de bancar você, e não só você. Se bancar, precisar, eu banco seu marido. Tá bom? Esse é o seu pai. Uma relação doente, uma relação que passou do limite e que ficou doentia. E o narcisista, ele precisa focar na própria imagem. Ele é sempre o maior do lugar. Ele nunca é o menor. Se ele passa por uma doença, é a doença que não tem cura. Se ele passa por um problema, o dele é mais difícil. Narcisista não fica em lugares que ele parece pequeno. É por isso que para uma mulher narcisista é tão difícil recomeçar. É tão difícil, às vezes, começar um trabalho novo. Ela vai abrir um negócio na internet. Aí ela pensa assim, nossa, eu já sou tão estudada, né? Não, mas as pessoas não podem me ver no comecinho, pequenininha. E ela tem dificuldade de postar um vídeo. Porque para ela é mais importante o que ela vai receber dos comentários que vêm do vídeo do que, de fato, a venda. Sabe como que ela acha que está dando tudo certo o negócio? Ela chega para o marido, ou chega para o pai, ou chega para a mãe. Depende de onde ela mora, depende da camada do padrão que ela está. Algumas têm o marido para chegar e reclamar e mostrar o problema. Outras têm que mostrar para o pai. Então depende do padrão e da camada que você está. Ela chega e diz assim, sabe como que ela acha que o negócio está dando certo? Ela chega e fala, o meu negócio vai virar, está dando certo. Aí o marido pergunta, e aí, vendeu, amor? Ela, não, vender ainda não vendeu não, mas se eu te mostrar meu direct, tanto que o povo adorou o vídeo que eu fiz, tem uns comentários. Você acredita, amor? O meu pai comentou no meu vídeo, ele falou que tá lindo o vídeo. Não, mas vai dar certo. Se meu pai, que nem entra na internet, comentou, vai dar certo. O que tinha no vídeo? Eu estava contando lá da história de como meu pai foi importante na minha vida, no meu negócio, para abrir isso aqui. A narcisista, ela é braba e ela nem precisa de dinheiro para ser narcisista. Ela só precisa garantir que as pessoas não vejam ela menor do que ela quer se mostrar. É igual um pavão. Ela chega num lugar, ela se abre. É a mulher que chega no almoço da família, ela mostra para a mãe o que a mãe está errando, ela mostra para a sobrinha o que a sobrinha não deveria fazer, e ela mostra para a irmã como a irmã está corrigindo a sobrinha errada e tratando o marido dela errado. Disse a mulher que não tem nem o marido e nem o filho. Mas ela sabe de tudo, ela resolve a vida de todo mundo. Ela é incrível, ela só não tem uma vida, porque ela esconde a vida dela. E quando ela arruma um namorado, geralmente a narcisista arruma um namorado menor do que ela. E mais complicado que ela. Porque se o namorado for menos complicado que ela e ele puxar a relação, qual é o problema? Se o namorado for bom. Se o namorado não tiver problema, quem vai puxar a relação é ele. Quem vai ser toda a relação anda na velocidade mais lenta. Me lembra de falar isso amanhã, Nai. Toda a relação anda na velocidade mais lenta. Se o namorado novo ou o marido começar a puxar a relação, significa que quem está mais rápido?
Ele. Significa que quem está mais lento? Ela. Se ele puxa e ela é a mais lenta, esse namorado revela os defeitos que ela nunca quis mostrar. Ele atrapalha o plano dela de tentar mostrar o quanto ela é perfeita mesmo sem ser. A mulher narcisista sempre arruma um homem menor do que ela. E ela só consegue arrumar um homem bom quando ela quebra esse padrão. Porque aí ela pode arrumar um homem para aquilo que ela precisa para viver e não daquilo que ela precisa mostrar para os outros. A mulher narcisista que vive da imagem arruma relações para justificar o porquê ela não foi mais longe. Por que você não deu certo naquele trabalho? Olha aqui, ó. Não, se não sou eu aqui, toda sexta-feira meu marido tem um problema com a mãe dele. Quem resolve isso é a minha sogra, deixa eu te contar. A minha sogra tem um problema com a sogra dela, porque a sogra dela tem um outro filho que é drogado. E quem resolve sou eu. Se eu não tivesse entrado na vida desse homem aqui... Mas seu marido é bom para você fazer isso tudo por ele? Que nada, menina. É um bosta. Não, mas se não sou eu na vida... Aí ela vai contando. Porque todos os problemas da pessoa ou das pessoas que estão perto dela justificam. Por que você não foi mais longe? Não, eu estou tentando ver se a minha mãe para de depender de mim. Por que você não foi mais longe? Não, estou dependendo aqui desse meu marido se tornar provedor, porque ele é um banana. Combina muito bem com uma banana, a mulher narcisista. E às vezes a mulher está sendo narcisista, ou às vezes ela está se relacionando com o narcisista. Mas eu tenho uma má notícia se você está se relacionando com o narcisista. Não, Ramon, eu não sou narcisista, não. Os homens que eu arrumo é que são narcisistas. Os narcisistas se alimentam das vítimas. Se um narcisista entrar numa relação e quiser manifestar um padrão de narcisismo com a pessoa que não precisa de padrões ou não combina com os padrões da dependência emocional, ele não fica. Ele só fica se a pessoa for uma vítima e ela precisar que alguém diga para ela o que fazer, mesmo que ela faça e dê errado, para ela ter a quem culpar. A vítima precisa de ter uma pessoa para justificar. Uma pessoa para justificar a fragilidade dela. Eu não consigo. Eu dependo dele. Eu dependo dela. E vá se identificando com os padrões que você percebe, com as pessoas que você se relaciona ou com as pessoas que você atrai, seja namorado, seja pai, seja mãe, seja ex. E agora, quando a gente fala de ex, tem um padrãozinho aqui que aparece muito na relação de ex, viu? O chat tá bombando aqui, todo mundo se identificando com o narcisista. E é aquele momento em que a gente cai a ficha, né? Todo mundo já passou por esse processo de entrar na aliança, começar a entender isso e perceber que, na verdade, você não é vítima, você está sendo narcisista. A Mari colocou aqui, ó. Eu mudei de cidade para cuidar dos meus pais idosos que estavam praticamente abandonados pelos filhos homens. Só tinha homem e eu, a única mulher, tive que socorrê-los, porque nenhum dos homens fez isso. Eu, se estivesse ouvindo essa história na internet, aplaudiria de pé. Você é uma heroína. Os únicos que não vão poder fazer isso são seus filhos, que ficaram desprotegidos enquanto você bancava a heroína fora de casa, que muitas vezes você não deu conta de ser dentro. E por que eu estou fazendo esse ponto? Porque muitas de vocês que estão me ouvindo só estão aqui porque uma mulher deixou a casa e os filhos dela para voltar para cuidar dos pais, porque não tinha ninguém lá para cuidar. E por isso vocês foram abusadas, por isso vocês passaram por problemas de saúde, por isso vocês foram vítimas de padrastos ruins, por um monte dessa bagunça relacional de vocês acharem que eram obrigadas a voltar por uma pessoa que às vezes só estava adoecendo para te puxar de volta, é que vocês estão aqui. Às vezes a sua mãe
foi uma mulher como essa que teve que voltar e você ficou sozinha, na mão de um homem ruim, na mão de uma pessoa ruim, na mão de uma tia, na mão de um tio, na mão de um avô, que foi ruim. Porque quem tinha que te proteger estava protegendo ou tentando cuidar de outra pessoa. Agora você não sabe por que ela voltou. Os motivos. Você acha que ela voltou porque ela era boazinha? Ou você acha que ela voltou porque ela se sentia culpada? E ela, você acha que ela foi cuidar pelo outro? É por ela. Ela queria se sentir bem. E ela só se sente bem quando o outro está bem. Porque ela atrelou a eu só posso estar bem quando fulano está bem. Eu só posso estar bem quando fulano me aprova. Eu só posso estar bem se eu for a filha perfeita. E é duro ouvir isso. E esses padrões da dependência emocional, eles deixam claro como as pessoas se relacionam de forma doentia e até adoecendo. Só que pune um monte de gente. Ai, mas eu nem tenho filho, Ramon, então eu posso voltar? Tá bom, e nunca vai ter. Porque se você não consegue corrigir as relações a tempo, talvez o seu sistema reprodutor só fique disponível para você poder testar ter um filho com 45, 50 anos. Você foi presa até o tempo suficiente e não foi por acaso. Nunca é por acaso. Vamos encarar esse lugar com consciência de olhar e dizer, entendi. Estou vivendo isso, estou passando isso, mas é porque eu preciso, permito e prefiro. Não sei por que ainda, mas comecei a entender. Eu manifesto padrões da dependência emocional e o último padrão controlador é o vingador. O vingador, ou a vingadora, a relação de vingança, é o único padrão que a pessoa não quer nada para ela. O narcisista quer. Vejam a minha imagem como sou grande e perfeito ou perfeita. A vítima natural é, olha os meus problemas, me dê importância. A vítima intencional é, olha os meus problemas, estou usando para que você não vá para longe. O vingador não quer nada para ele. Ele quer um dano no outro. Ele quer que aconteça algo no outro. E o tempo que ele usa é o passado. É aquela relação de duas pessoas. Um marido e uma mulher se casaram, tiveram 2 filhos. E em um determinado momento, ou essa mulher decidiu sair da relação porque ela falou chega, ou esse homem decidiu sair da relação porque ele disse chega. E um dos dois saiu dessa relação. Só que o que ficou disse, é injusto que você vá. Nós construímos uma casa, nós compramos um carro, nós temos 2 filhos. Tudo o que você tem é por minha causa, eu não quero que você vá. Você vai arrumar outro homem? Você vai arrumar outra mulher? Não, está errado. E o outro segue. E o que deixa o vingador mal é o fato do outro seguir. Ele acha injusto. E ele passa a vida tentando fazer coisas para que o outro pague pelo mal que ele fez. Eu não quero que você vá. E ele fica tentando causar o mal no outro para ver se o outro passa por um problema e volte à condição que ele estava antes de sair, para ele ver se o outro volta a dar a importância que ele tinha enquanto eles estavam juntos na relação. Eu quero que você tombe esse negócio que você está criando para que você caia no chão. E quando você cair, você vai me ligar. E é nessa hora que você vai ficar na minha mão. E eu vou mostrar para os seus filhos quem era o pai deles de verdade. Que a vingadora ou a relação de vingança pode ser algo que você está tendo com alguém sem perceber. E o vingador, ele não é uma pessoa má. Ele só é uma pessoa que se sentiu injustiçada. É a mulher que não consegue seguir a vida dela porque o ex fez tanto mal, tanto mal, tanto mal, que a única coisa que ela queria é não ver a cara dele feliz. Mas ela não consegue deixar de passar uma semana sem entrar no Instagram dele. Ela se alimenta daquele negócio. Ela se alimenta de forma negativa da felicidade, o fato do outro andando. E às vezes o outro já casou, tem 2 filhos, e ela fala, uma hora ele cai. Uma hora ela vai descobrir quem esse homem é. Tem 3 anos? Comigo foi com 5. Deixa passar 2 que ela vai ver. Ela está no Conde de Fadas. Eu também vivi. E ela fica esperando isso acontecer. E a relação de vingança também pode ser passiva, que é quando o outro que foi embora, o ex, tenta se vingar da mulher que ficou.
O ex fica mandando mensagem no Instagram. O ex fica culpando o filho. O ex fica puxando o filho, fica prejudicando o filho para ver se prejudica a mãe. E muitos de vocês são vingadores de forma passiva da briga que não era sua. Seu pai e sua mãe viviam brigando quando você era novinho ou novinha. E eles entravam numa guerra, e você foi usada como escudo e como espada nessa guerra. Seu pai foi embora, você foi criada pela sua mãe, ou vice-versa, e até hoje você tem birra com homens só porque você sabe da meia verdade da história, da verdade que a sua mãe te contou. Sua mãe te contou que seu pai era ruim, sua mãe te contou que seu pai traía, sua mãe te contou que seu pai não provia, sua mãe te contou várias coisas, mas ela não contou toda a história. Toda a história tem duas partes. Tem a sua versão, tem a versão do outro e tem a versão real. Cada pessoa vai contar aquilo que faz mais sentido para ela, para se proteger, para não ser julgada e para conseguir avançar sem alívio. Você, por ser filha, nunca teve a verdade inteira e às vezes você está se vingando do seu pai até hoje, achando que ele foi o criminoso, sendo que muitas de vocês foram privadas de forma covarde do convívio e do contato do pai, porque a sua mãe era vingadora do seu pai. Assim de mulheres no meu direct dizendo, depois de 30 anos eu descobri que meu pai nem era tão ruim assim, só que eu nem sabia quem ele era. Minha mãe disse que ele foi embora e não quis saber de mim, mas eu descobri depois que a minha mãe se mudou, Ramon. E ela não contou para o meu pai para onde foi e me criou sozinha e sempre me falou mal do meu pai. Mas eu descobri que meu pai nem era tão ruim assim. Você está tentando proteger esse homem, Ramon? Não, eu estou dizendo que toda história tem duas histórias sendo contadas. Se dê a oportunidade de ouvir as duas, você vai conseguir corrigir muitas coisas na sua vida. O vingador vive esse lugar de eu preciso fazer que as pessoas paguem pelo que elas fizeram. E o que nós vamos fazer agora? A Daniela comentou aqui, Ramon. Minha mãe viveu na depressão a vida toda. Tive que cuidar dos meus irmãos e trabalhar com 13 anos para colocar comida na mesa. Por isso, decidi não ter filhos. E hoje, com 54 anos, não posso mais. Isso é um padrão vingador? Não pode mais ter filhos ou não quer mais ter filhos? Você pode adotar ainda. Você ainda pode adotar. Perceba, é um padrão vingador ou é um padrão de vítima ou um padrão de narcisismo? É muito fácil, só você voltar para cá. Ó. Você se vitimizava? Não, você cuidava dela. Cuidava porque você era boazinha e queria ter uma imagem incrível ou cuidava porque você punia pelo que ela não fez? Se você punia pelo que não fez, era vingança. Se você queria o mal da sua mãe, queria que ela visse e pagasse o que ela não fez, era vingança. Se você queria que ela visse o que você fez e as pessoas importantes para você vissem o quão incrível você foi, a filha perfeita, a filha que fez tudo, era padrão de narcisismo. E nós vamos agora fazer um diagnóstico de uma das camadas do padrão, de um dos tipos de padrão, que são os padrões de dependência emocional. Rapidinho, eu quero que você pegue a sua apostila com as percepções que você vem tendo. Abra a sua apostila ou pegue o seu caderno. E nós vamos fazer um diagnóstico de dependência emocional ativa. E eu quero que você comece a identificar o que é dependência emocional ativa e passiva. Ativa é quando você ativamente invade o núcleo de outras pessoas. Vamos começar pelo diagnóstico de dependência emocional passiva. Dependência emocional ativa é quando você invade o núcleo de outras pessoas, cuidando, adoecendo para que elas cuidem. Dependência emocional passiva é quando outras pessoas precisam de você ou, sem precisar, interferem na sua vida, tentando te controlar ou tentando te prejudicar. Vamos começar pelo diagnóstico e análise de dependência emocional passiva. E eu quero que você comece a escrever quem são as vítimas da sua vida. Dependência emocional passiva.
Comece analisando as pessoas que invadem o seu núcleo emocional, no padrão de vítima. Quem são as pessoas que tentam te puxar para baixo? Tá aqui, boa. Quem são as pessoas que toda vez que você tenta se relacionar, tenta viver um relacionamento incrível, tenta trabalhar, tenta construir uma vida, alguém passa por alguma coisa e te para. Alguém passa por alguma coisa, você está naquela pista da vida dirigindo e alguém te liga e fala: eu preciso de você. Sem você eu não vou conseguir avançar, eu preciso de você. Você é tudo que eu tenho. Se você for embora, eu não sei viver sem você. Traz mais um chá para mim, por favor. Quem são as pessoas que se mostram frágeis na sua vida? Não me deixa. Não me deixa aqui sozinho, não. Se você não me ajudar a pagar essa dívida, eu não sei nem se eu vou conseguir viver. Eu preciso de você porque eu adoeci. Se você não cuidar de mim, não tem ninguém que cuide de mim. Quem são as pessoas que toda vez quando passa um problema, a primeira pessoa que vem na cabeça delas é você? E elas vivem te atrasando, te deixando lenta. Anota aí. E lembre-se, não é sobre as pessoas, é sobre as relações. As pessoas passam e vivem aquilo que elas precisam passar para se conectarem com você. Não é sobre as pessoas, é sobre as relações. E as pessoas que vão aparecer nessa lista não são pessoas ruins. E muito menos pessoas distantes. São pessoas que você ama. São pessoas que são ou foram importantes para você. E o fato de você anotar o nome delas aí não te faz uma pessoa mal. Ou uma pessoa má. Te faz entender que você está encarando que essas relações precisam de uma correção. E estão impactando na sua vida. Na vida da sua família. Na família que você tem, na família que você nem conseguiu ter. Ou nos filhos que você precisa criar. Então anote aí. Quem são as vítimas? E vá anotando já quem são os narcisistas da sua vida. Quem são as pessoas que tentam interferir a todo custo, tentam opinar e dizer: tá errado isso que você está tentando fazer. Ah, você já tem 3 casamentos e 2 filhos, vai para o 4º casamento, quem você pensa que é? Se a sua mãe não deu certo, você acha que você vai dar? Eu tentei criar esse negócio já, minha filha. Não funcionou para mim, você acha que vai funcionar para você? Vem aqui que a mamãe ajuda. Faz não, sai com ele não. Liga para o papai que o papai resolve. Com quem você mantém uma relação de narcisismo esperando ou essa pessoa fazer ou essa pessoa interferir naquilo que você está fazendo? Às vezes é com o próprio Deus. Você que fica esperando Deus fazer. Porque Deus fez isso comigo, ou porque Deus fez aquilo comigo, ou até o diabo está fazendo isso comigo. Não! Eu só separei porque jogaram uma maldição, e o diabo apareceu na minha casa, e por causa dele, meu casamento acabou. Às vezes é um irmão da igreja, que você olha e fala: eu não aguento mais viver onde eu vivo. Mas o Jorge, que é casado com a Amanda, da igreja que eu frequento, disseram que se eu me separar, eu vou ficar igual uma puta. Eu vou ser uma mulher feia. Eu vou ser uma mulher da vida. Os meus filhos vão passar fome se eu sair desse casamento que eu não quero mais. Eu não posso fazer isso porque eles disseram isso. Eu não quero ser essa mulher ruim. Quem são os narcisistas que ficam te apurrinhando, dizendo: você está errada, tem que ser assim, não assim? E vivem tentando interferir. E por fim, eu quero que você anote aí,
Quem são os vingadores? Quem são as pessoas que você teve uma relação no passado e que você tentou seguir, só que elas não aceitam? Elas tentam interferir. Elas tentam atrapalhar, usando aquilo que você mais ama. Que é isso que o vingador faz. Ele só ataca quando ele descobre que aquilo é importante para você. É aquela sua sogra que vive atacando o seu filho quando vai para a casa dela. É o seu ex que tem a guarda compartilhada do seu filho e fala mal de você, tentando fazer a cabeça dele para usar ele como espada para te atacar. É a sua mãe, que você pensou que iria mudar de estado, porque arrumou um namorado, iria se casar e ser feliz. Mas ela disse assim: ah é? Pois vá. Vá lá. Tem 2 irmãos seus que ficaram aqui. Pode ir, eu não vou te segurar. Mas herança minha você não vai ter. Você está fora do meu testamento se você tirar o pé dessa casa e não cuidar da sua tia. Quem são as pessoas que vivem tentando se vingar de você? E eu quero que você agora faça uma análise da dependência emocional ativa. Coloque aí no quadro. Nós falamos sobre as pessoas que interferem na sua vida. Agora nós vamos falar sobre quando você interfere na vida delas. Você poderia estar vivendo a sua vida, mas você passa por alguma coisa ou para a sua vida para fazer alguma coisa por outra pessoa. E vamos começar pelo padrão de narcisismo. Quantas vezes você, ou em que relações, você acha que você é o responsável, é a responsável em resolver? Tem que ser você. Não, mas Ramon, eu estava naquela estrada dirigindo o meu carro em direção à vida que eu estava buscando, mas eu não posso seguir assim, porque se eu for, as pessoas dependem de mim. Elas estão pedindo sua ajuda? Não estão pedindo, mas se eu for, elas vão pedir. Eu tenho que ficar, porque se eu sair, meus pais, nem o casamento deles fica de pé. Você sabia que os meus pais só são casados porque eu estava lá? Você sabia que se não fosse eu, meu irmão nem vivo estava, porque quem viu ele caindo daquele morro fui eu, chamei minha mãe, chamei o bombeiro? O que essas pessoas vão fazer se eu não estiver por perto? O que vai ser do meu marido? Meu marido é um molenga, é um banana, Ramon. Se não sou eu para sustentar essa casa inteirinha, meus filhos não comem. Se não sou eu para resolver os problemas da empresa inteira que eu tô, meu patrão é um frouxo, eu sou mais homem do que ele, e eu sou mais homem até do que minha própria mãe e meu próprio pai juntos. Porque eu que banco lá em casa. Banco meu marido, banco meus 2 filhos, banco meu pai e minha mãe ainda. E se bestar, banco você que está perguntando. Banca não, que eu sou caro, viu? Em quais padrões, em quais relações você manifesta o narcisismo? Achando que tem que ser você que resolve. Sem justificar. Anote o nome dessas pessoas que você precisa estar lá para resolver. E vamos para os padrões de vítimas. Em que relações você se coloca como vítima? Quando você cai, você pede ajuda para quem? Quando você adoece, quem te salva? Nossa, Ramon, agora que você falou, você sabe que quem tem me salvado é meu filho? Tive uma crise de depressão. Meu filho estava querendo ir mudar para casa da namorada, o namoro começou a ficar sério. E agora que você falou, eu sempre peço ao meu filho, eu acho que eu preciso ter meu filho perto. Eu não sabia que isso era errado, mas agora você sabe. Coloca aí seu filho. Em quais relações você se coloca como vítima, como frágil? De quem você pede dinheiro quando você precisa? De quem você pede ajuda quando você precisa?
Quem tem que ficar com você, ou mais próxima de você, ou mais próximo de você, quando os problemas aparecem? Anote aí. Por fim, em quais relações você tem se vingado? Aonde se apresenta o seu padrão controlador vingador? Talvez você esteja se vingando de um ex, de 1, de 2, de 3, de 5, não importa. Talvez você esteja se vingando de um filho. Lembra que eu disse que a vingadora não é uma pessoa ruim? Não. Meu filho foi embora, mas ele não deveria ter ido. Ele me deixou sozinha, foi morar com aquela mulherzinha lá. Eu fui mãe e pai dele. É injusto ele ter ido e me deixado sozinha. Logo, quando eu mais precisei, estou doente. E ele disse que não vai voltar. Deve ser aluno da Aliança Divergente, viu? Deve ter ouvido nosso conteúdo. Não é sobre as pessoas, é sobre as relações. Coloque aí. Que relações que você acredita que foram injustas com você, pessoas que foram injustas e que seguiram a sua vida, mas você não conseguiu seguir depois que elas foram. E eu quero que você olhe para esse papel que está na sua frente, no diagnóstico de dependência emocional passiva e no diagnóstico de dependência emocional ativa, e perceba que pessoas que apareceram aí. Ramon, filho pequeno também conta? Filho pequeno também conta, pode colocar aí. Filho pequeno pode ser usado como arma, como escudo. Gravidez pode ser usada como arma ou como escudo para punir, para segurar pessoas. Pessoas que já morreram também entram aí. Pessoas que foram importantes no passado, mas não estão no presente, também entram aí, porque toda relação mal resolvida do passado interfere no presente e limita ou impede o seu futuro. Nós vamos corrigir essas relações. E não se culpe por essas pessoas estarem aí. E não se culpe por você estar presente em algumas relações. Mas eu quero te fazer um convite. O que nós vamos fazer agora é encarar a dependência emocional. E deixe esse papel guardado em algum lugar, porque no dia de amanhã nós vamos rodar os protocolos com as pessoas que apareceram aí. Eu vou te mostrar como vai ser a dinâmica, com que pessoa você vai rodar o protocolo primeiro, que pessoa que você vai deixar para depois, o que você vai fazer e como nós vamos ir quebrando as etapas e as camadas desse padrão. Lembre-se, essa é uma vida temporária, esse é um problema temporário e os problemas que estão aparecendo, nós vamos usá-los para quebrar a primeira camada desse padrão. Nós temos algumas perguntas aqui no chat, que foi uma pergunta específica que veio algumas vezes, que é: quando sou eu mesma a pessoa que me coloca para baixo, ou então, não consegui encontrar ninguém que está aqui no meu núcleo, eu não consegui pensar em nenhuma pessoa porque eu não tenho mais relação com ninguém. E aí, contribuindo, e o Ramon vai responder melhor para vocês, mas em casos onde você se considera a pessoa que se coloca para baixo, ou você se trava, vale você olhar para que registro emocional você tem. Você aprendeu com alguém alguma coisa, alguma informação que faz você se paralisar hoje. Então, sempre vai ter alguém ali por trás, sempre vai ter alguém, algum registro que você aprendeu com alguma pessoa. Se você tem medo, você aprendeu com alguém esse medo, ou você registrou em algum momento algo que te trouxe medo. Se você se sente insegura, em algum momento você registrou alguma coisa através de alguém que te faz ser insegura. E aí o Ramon, vai responder melhor. Boa. Tem muita gente que não identificou? Coloque aí, não identifiquei ninguém. Se você não identificou. Eu sei que a maioria identificou. Eu quero saber quem não identificou. Talvez você está chegando agora. Talvez você está num processo mais profundo. Você está num momento emocional pesado. Eu vou te dar uma dica. Vai facilitar muito. Você vai identificar. O padrão, ele é quebrado por camadas. Quais são os 3 tipos de padrão? Padrão de... Primeiro, padrão de acontecimento. Você que falou que não identificou as relações ainda.
Eu vou te mostrar que pode ser que você não tenha identificado ainda ou que você esteja ignorando, mas eu vou escancarar para você. O processo é o seguinte: existem 3 tipos de padrão. O primeiro tipo são os acontecimentos. Está acontecendo coisa ruim na sua vida? Eu sei que tá, porque senão você não estava aqui me ouvindo o dia inteiro, né? Você não ia passar o dia inteiro me ouvindo se sua vida estivesse maravilhosa. Então eu sei que está acontecendo, foi só uma pergunta retórica para você perceber. Tá acontecendo as coisas ruins sim. Beleza. Qual é o segundo tipo de padrão? Comportamento. E qual é o terceiro? Relacionamento. Você já identificou um, o que está acontecendo e se repete. Você não identificou o último ainda, ou está ignorando, padrão de relacionamento. Foca só na postura por enquanto. Porque esse comentário que você fez deixa claro que você está tendo a postura errada. Quando você mudar a postura, a relação errada aparece. Olhe os acontecimentos. Perceba a postura que você repete, mesmo que você não tenha identificado algum padrão de relacionamento. Quando acontecer de novo e você tiver uma postura diferente, o relacionamento apita. É a hora que a corda estica. Quando você tentar fazer o que você estava tentando fazer porque você mudou a postura, a relação apita. Na hora. Vai aparecer. Eu não sei em qual nível de consciência você está, a maioria identificou padrões de relacionamento, mas se você ainda não identificou ou está ignorando, foca só no de comportamento. Lembra que eu falei? Um passo de cada vez. Muda a postura e o relacionamento apita. Se você já percebeu a postura e já está ajustando, o relacionamento está apitando. Aí você vai dar um passo, vai dar 2 passos, vai dar 3 passos. Porque nós vamos começar... Como é que está o chat aí, Nai? Muitas pessoas se identificando como narcisistas. Algumas falaram que não estão conseguindo identificar nenhum padrão. Parece que tem algum bloqueio que eu não consigo pensar em pessoas para colocar aqui no papel. Pô, não conseguiu identificar um tipo de padrão. Vou corrigir a frase. Você não conseguiu identificar um tipo de padrão, você vai focar nos outros 2, porque o de relacionamento vai apitar. Essa é a camada mais profunda e é onde, de fato, a dependência emocional ela é arrancada na sua última camada do padrão. O que nós vamos fazer agora? Se você já identificou o seu padrão de acontecimento, está identificou os padrões de comportamento, onde nós vamos identificar esses padrões de acontecimento? Na sua pré-queda. Vou passar rapidinho pela pré-queda aqui, viu? O que é a pré-queda? É a explicação de por que as coisas ruins ou erradas, por que as coisas dão errado quando elas deveriam dar certo. Eu estava dirigindo naquela estrada, vi um tio parado. Por que estava parado naquela hora? Eu estava dirigindo naquela estrada indo em direção à minha vida e recebi uma ligação e parei. Por que tinha que ser naquela hora? Eu estava dirigindo naquela estrada, vi meu ex, bati num galho. Por que tinha que ser naquela hora? A pré-queda é a explicação de por que as coisas dão errado quando elas deveriam dar certo. Você estava subindo, alguma coisa deu errado e você caiu. E você viveu a sua queda. Lembra dos padrões de acontecimento? Eles vão aparecer lá em cima, lá na sua pré-queda. Alguns daqueles padrões já são queda, alguns daqueles acontecimentos são quedas, e o que nós vamos começar a identificar aqui agora? O que é pré-queda? O que aconteceu quando tudo aconteceu? Alguma coisa aconteceu quando tudo aconteceu e alguma coisa aconteceu nas suas relações. E para inspirar você a enxergar as pessoas que estão encarando tudo isso, as pessoas que estão avançando, nós temos uma aliada por aí. Temos? Temos sim. A Marcele de Almeida Coelho. A Marcele sempre sonhou em ter um relacionamento de casal saudável e aos 61 anos conheceu o amor da vida. Olha. Já fizeram várias luas de mel e agora em março desse ano eles vão para a França e Itália. E ela está amando se sentir cada vez mais amada. Olha o sorrisão. Tudo bem?
Tudo bem, boa tarde a todos. Se apresente para quem não te conhece, lindona. De onde você é e por que você decidiu entrar na Aliança Divergente? Então, eu sou mineira, mas moro em São Paulo já tem uns 30 anos. Hoje moro em Piracicaba, no interior de São Paulo. Você é mineira da onde? Eu nasci em Governador Valadares. Ó, legal. A minha mãe nasceu aí por perto, Conselheiro Pena. Conheço. Então, eu entrei na Aliança Divergente em abril de 2023. E nunca foi como está agora, né? Ela contou a parte boa da minha história, que eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Eu casei muito novinha, eu casei com 17 anos e tive um casamento horrível, né? Fui traída, foi um casamento bem abusivo e disfuncional. E aí eu me separei, depois tentei um novo relacionamento, e aí fiquei 2 anos e 4 meses, não deu certo. Eu tinha sofrido já 9 anos no relacionamento. O segundo, eu já piquei o pé mais fácil, né? Não tolerei aguentar tanto tempo de sofrimento. Aí terminei. E fiquei 18 anos sozinha. Depois eu tive um novo relacionamento que durou 7 anos e também disfuncional. E assim, eu custei entender, né? Quando você falou hoje no início, que você pediu para a gente 2 coisas aí, né? Eu achei extremamente importante. Se priorize. Porque a minha ficha caiu depois que eu entrei na Aliança. Eu assisti, né, o Elton, gostei e entrei. E aí, quando eu rodei meus protocolos todos, eu fui entendendo e fui rodando protocolo, fazendo as mudanças. Foi bem desafiadora a parte da conversa difícil, porque a minha mãe, ela já é doente, tem Alzheimer numa fase muito avançada e não tinha como fazer a conversa difícil, né? Mas o meu pai, embora idoso e também doente, com ele eu podia fazer a conversa difícil e eu fiz. Gente, eu chorei horrores, quase derreti, porque assim, tanto meu pai quanto a minha mãe me exigiam que eu cuidasse deles. É como se eu tivesse que abandonar a minha vida para cuidar deles. Então, embora eu tenha casado muito cedinho e saído de casa, eu nunca tinha voltado para casa. E eu voltei em 2016 para cuidar deles, porque minha mãe estava doente e meu pai não estava dando conta. E aquela pressão da família inteira, né? Só tem você de filha mulher, tem que cuidar, né? E eu me sentia também responsável. Ninguém me obrigou, né? Eu aceitei isso. E quando eu fui limpando tudo, resolvendo tudo e fazendo as conversas difíceis e solucionando os problemas, e o meu sonho grande era um relacionamento de casal saudável. Então, assim, eu entrei em site de relacionamento, mas detestei, conheci pessoas e também não gostei, porque não tinha nada a ver comigo, né? E o negócio é um processo, e o processo é lento, né, Ramon? Então, eu conheci em dezembro do ano passado um francês que estava morando aqui no Brasil e a gente começou um relacionamento. E, assim, eu nunca fui tão feliz na minha vida. Eu acho que é um homem diferente, até porque não tem o mesmo padrão dos homens brasileiros, né? Não tem tanta dependência emocional, eles são muito tranquilos num monte de aspectos diferentes. E, assim, o relacionamento está dando super certo, só que, assim, ele morou no Brasil por um tempo pequeno, né? A gente se conheceu em dezembro, em abril terminou o prazo dele, ele voltou para a França. Mas antes dele ir, viajamos bastante, aproveitamos a vida, e, assim, hoje eu entendo que, por causa de todas as minhas dependências emocionais, por causa de eu não saber me priorizar, me amar, eu não fui amada como eu necessitava, como eu gostaria, né? E hoje eu sinto que eu estou sendo, e, assim, é a melhor coisa. E eu também passei 18 anos da minha vida sem nenhum relacionamento, porque eu não acreditava nos homens, eu achava que eles eram horríveis e que, para ter um relacionamento ruim, eu preferia ficar sozinha. E o meu último relacionamento, o relacionamento foi razoável, não foi
eu acho que eu fui melhorando, né? As coisas foram melhorando um pouco. Mas era o típico filhinho da mamãe, né? A mãe dele faleceu, depois que a mãe dele faleceu, ele faleceu junto com ela, entendeu? Aí ficou, não trabalhava mais, perdeu o emprego, ficou dependendo de mim, e eu fazendo cobranças, a coisa não acontecia. Aí chegou uma hora que eu falei, não, deu, pega as suas coisas e vaza, porque não dá para mim. E é isso, hoje eu estou muito feliz e sou anfitriã do ISP 4182, aqui de Piracicaba. Um beijo, né, para todas as aliadas daqui. Já fui anfitriã de vários grupos de preparatório e eu fico um pouco triste porque a maioria de nós quer tudo para ontem, né? Relâmpago, né? E esse repolho aí que você andou carregando, ele tem muitas folhas. E cada uma folhinha dessa dá um trabalhão para a gente arrancar, né? Não é tão simples assim. E quais foram as principais mudanças que você percebeu na sua vida depois de rodar esses protocolos, encarar seu pai, essa relação com a sua mãe? Quais foram as principais mudanças que você se orgulha de ter feito? Então, as principais mudanças é entender que se eu não me priorizar e não cuidar de mim, ninguém vai fazer isso por mim. Que a frase, né, suas que eu peguei para mim, o outro é só o outro, seja lá quem for o outro. Então, assim, eu não estou preocupada com crítica, com cobrança, eu faço o meu melhor. E, assim, o meu relacionamento com o meu pai, depois da conversa difícil, ele ficou muito melhor, muito, muito melhor. Quando eu conversei com ele, ele vai fazer 88 anos esse mês agora, dia 13. Ele não aceitou nada do que eu falei, entendeu? Ele simplesmente falou que eu estava abandonando ele na fase mais difícil da vida dele. E aí eu disse para ele, falei, olha, eu não estou abandonando você. Isso aí é o jeito que você está achando. Se você precisar, eu vou te dar assistência, mas eu não posso deixar de viver a minha vida para viver a sua. E eu fiz isso por 7 anos, né? E chegou uma hora que não dava. Assim que eu mudei para a casa deles, eu tive diverticulite. Quase morri com diverticulite. E aí depois eu fui ficando infeliz, aí eu engordei muito, eu fiquei 22 quilos mais gorda. E depois que eu tomei essa consciência de que eu tinha que cuidar de mim, que cada um precisa cuidar de si, amo demais meus pais, respeito eles muito, eles são um casal super incrível, né? Meus pais têm 64 anos de casado, meus irmãos têm relacionamentos, né, de mais de 30 anos, e eu me sentia meio um patinho feio, né, um peixe fora d'água, porque eu me sentia assim, eu sou a única que não dou certo com ninguém, né? E aí fui entendendo os porquês, fui fazendo as limpezas, as conversas difíceis, e PDA, percepção, decisão e ação. Boa. E é isso. Pergunta real. Como você acha que estaria ou não estaria, ou que teria acontecido ou não acontecido na sua vida se você não tivesse entrado na Aliança Divergente? O que você acha que estaria de diferente aí? Então, eu acho que eu ia continuar cega, né? Continuar sem ver as coisas que eu consegui ver depois que eu aprendi tudo que eu aprendi na Aliança. Abriu os meus horizontes, abriu a minha visão para eu entender que tudo é sobre mim, né? O narcisismo era meu, todos os comportamentos disfuncionais que eu tinha, eu precisava cuidar deles. E que eu que tenho que colocar o limite no outro, né? E me permitir viver a minha vida. É engraçado que, assim, meu pai não fala para mim, né? Mas ele fala para as outras pessoas, né? Que, assim, as cuidadoras que trabalham lá na casa, né? Que eu acabo coordenando, dou assistência, visito, né? Aí ele fala assim, minha filha ficou doida. Depois dos 60 anos, resolveu corre maratona, corre 10 quilômetros. E como se não bastasse, agora arrumou um namorado.
Parabéns, você merece, não pare. E que mensagem você deixaria para as aliadas que estão te assistindo agora e se inspirando na sua jornada, na sua história e no que você fez? Então, que vocês precisam olhar para vocês, né? Nós somos uma sociedade muito doentia por causa do que nos foi ensinado, mas só você pode mudar. E para você mudar, você tem que estar atento, perceber, né, os padrões, decidir e fazer mudança. E é um processo, né? Não adianta, a gente acaba enchendo a vida de coisas. Mulher, então, é multifuncional, né? A gente cuida da gente, do amigo, do filho, do neto, não sei mais de quem. E de você? Quem vai olhar para você se você não olhar? E se você cuida bem de você, você vai ser uma melhor pessoa para o mundo. E não adianta, tanto nós, mulheres, quanto os homens estão disfuncionais, né? Então, os homens precisam entrar para a aliança para voltar a ter a força de homem, a força que o homem precisa ter, para que nós, mulheres, possamos admirá-los, né? E querer ter um do lado. E nós, mulheres, também precisamos estar nos corrigindo 24 horas para a gente atrair esse homem bom que a gente merece ter. Maravilha! Mais uma vez, parabéns, você merece, não pare. História Obrigada. gostosa de ouvir. Ela não parece que tem 61, né? E olha que legal, assim como a Marcele... 62. 62, que legal. Assim como a Marcele, a Vera também aprendeu a valorizar para ela ser valorizada. Ela colocou, aqui na Aliança Divergente, priorizar está sendo muito bom. Solteira hoje, depois de uma traição de 38 anos de casada e um relacionamento sofrido sem ser respeitada. Aqui na Aliança, estou aprendendo a me valorizar, pensando mais em mim. Boa! Vocês vão aprender a se valorizar de um jeito diferente, gente. Se valorizar não é carregar peso. É a diferença entre você. É a diferença entre você. Quer ver? Responda essa pergunta no chat. Hoje, ser mulher para você é um peso ou um privilégio? É um peso ou um privilégio? Tem muitas mulheres que acham que se elas fossem homem, a vida seria mais fácil. Tem muitas mulheres que gostariam de ter nascido homem porque o pai queria um filho homem. Ser mulher para você é um peso ou um privilégio? E tá tudo certo, responda com o que você carrega aí hoje. Se é um privilégio, maravilha. Se é um peso, você vai entendendo o porquê e essas relações e os acontecimentos vão deixando isso claro. Por que as coisas dão errado? Como é que tá o chat aí? Pessoal falando que hoje ainda é um peso. Ainda é um peso. Tá bom. Dar certo na vida é diferente de dar certo no momento. É um peso e esse peso é temporário. Vida temporária, peso temporário. Escreve aí para você num bloco de notas. Esse peso é temporário. Porque esse peso está tentando me mostrar aquilo que eu preciso ver para quebrar os padrões que eu tenho. E nós vamos falar sobre um assunto chamado pré-queda. A pré-queda é a explicação do porquê as coisas dão errado quando elas deveriam dar certo. Porque alguma coisa aconteceu quando tudo aconteceu. Então, checa comigo aqui. Você estava tentando fazer alguma coisa, você estava tentando se relacionar, quando o relacionamento ficou bom, a mulher estava tentando se relacionar, o relacionamento começou a ficar bom, alguma coisa aconteceu e ela foi traída. Só que ela não sabe esse alguma coisa aconteceu. Eu estou te revelando agora. Antes de uma queda, antes de você quebrar a cara em qualquer coisa, existe um momento chamado momento pré-queda, que é o momento que antecede a queda. Alguma coisa acontece, existe uma relação envolvida no que acontece, você ignora o que estava acontecendo e a queda é só a consequência. Mais uma vez você passa pela bagunça da vida, decide avançar de novo. E a mulher diz, não, agora vai dar certo. Atraiu um cara, se relacionou com um cara e mais uma vez ela foi atraída
foi traída, mais uma vez o relacionamento deu errado, mais uma vez ela foi abandonada. O que ela ignorou? O momento pré-queda. Alguma coisa aconteceu antes dela ser traída. Alguma coisa aconteceu antes dela ser abandonada e tinha alguma relação envolvida. E esse ciclo ele fica se repetindo. Toda vez que você tenta se relacionar com alguém, você passa por um perrengue, alguma coisa acontece e você cai. O que você ignora? O momento pré-queda. Aqui está a chave para você não precisar mais dos padrões ruins. Aqui está a chave para você não precisar mais dos acontecimentos ruins. Mas o momento pré-queda ele vai acontecer pelo menos 3 vezes. Lembra que todo problema e todo padrão esconde aquilo que você precisa, prefere e permite? O momento pré-queda é esse lugar. A mulher estava tentando se relacionar. O relacionamento ficou bom. O cara traiu ela. O que ela não viu? Para onde ela foi quando o relacionamento acabou? O que aconteceu quando a relação acabou? Para onde ela voltou? A minha irmã viveu muito esse lugar aqui. E eu ficava possesso. Na época eu não entendia tudo isso aqui. Ela arrumou um relacionamento. Tinha tudo para dar certo. Inclusive, o cara era um cara super legal. Sabe o que aconteceu? Tiveram um problema. Quando eles estavam pensando em deixar o namoro mais sério, o cara arrumou uma confusão danada. Aquele monte de coisa que você pode imaginar que um cara acaba passando quando a relação está acabando, a cabeça dele ficou ruim e o relacionamento acabou. Para onde ela voltou? Para onde ela não saiu. Morava com meus pais. Depois ela arrumou um outro relacionamento. O relacionamento começou a ficar bom, começou a ficar sério de novo, e o carinha era legal. Eu gostava do cara. Não que eu não goste do marido atual dela. Ele é aliado, inclusive. Aí eu falo um trem desse, não tenho nem acesso a passar lá perto. Te amo, meu brother. Ele era um cara que parecia legal, mas quando o negócio começou a ficar sério, de novo o relacionamento acabou. E mais uma vez, para onde ela voltou? Da onde ela nem precisou sair, morava com os meus pais. Da terceira vez, o negócio ficou tão sério que ela noivou. E estavam já com um casamento, marcando data e tudo mais. E esse maluco aqui foi o pior dos 3. O pior. E perceba, o problema ele vai escalando. Se você ignora, os relacionamentos seguintes eles vão piorando para te mostrar, ei, existe uma lacuna que você vai continuar ignorando. Nesse último até ameaça teve. Eu me envolvi e foi uma zona. Imagina uma zona? Esse aqui foi uma zona. Terminou. Para onde ela foi? De quem ela se aproximou? De onde ela nunca saiu? Voltou para a casa dos meus pais. Ou nunca saiu de lá. Então a pré-queda, ela vai se repetir por tempo indeterminado ou tempo infinito, para que a pessoa enxergue aquilo que está acontecendo. Aconteceu na vida da minha irmã. E eu tenho o prazer de dizer que quando ela quebrou esse padrão, ela parou de atrair esse tipo de cara e começou a atrair uns caras melhorzinhos. Aí um outro melhor, no primeiro que ela atraiu depois que ela fez isso, não foi um cara bom. Lembra? Você precisa primeiro ver e parar de ignorar. Depois o problema vem para te desenvolver, para você encarar. E é difícil. E a terceira vez o problema vem para você parar de precisar dele e aí você já resolve de maneira fácil. Apareceu outro cara, não foi aquele ainda, apareceu mais um outro e depois o outro que apareceu foi um cara bom, que inclusive eles se casaram e eu tive a honra de ir lá para o Espírito Santo, ser padrinho de casamento deles, e eles estão vivendo uma vida totalmente diferente do que eles poderiam viver antes. Os dois quebrando padrões e os dois avançando. E foi um orgulho para mim do cão. Fiquei feliz de ver minha irmã de noiva se casando. Não porque ela estava apenas se casando, mas porque ali ela estava se casando pelos motivos certos. Nós fizemos a enquete aqui no YouTube. Ser mulher para você é 67% falou que é privilégio,
33% falou que é um peso. E a Julieta disse assim: eu votei privilégio em ser mulher, apesar de ter um filho especial e cuidar dele sozinha, será temporário esse peso. Esse é o jogo. Eu tenho um filho especial. Tá bom. Essa condição de ser pesado enquanto o filho é especial é temporária. O seu próximo passo é diferente do próximo passo de outras mulheres. É ficar um pouco mais leve, depois um pouco mais leve, depois um pouco mais leve. Um passo de cada vez. Quais são os seus momentos pré-queda que você vive hoje? Toda vez que você começa a avançar, o que acontece de ruim? O que está acontecendo? Você vai anotar aí 3 coisas e vai trazer no dia de amanhã. Nós vamos fazer uma mesa agora com convidadas especiais que vieram aqui para compartilhar um pouco da vida delas, do que elas estão fazendo, de como elas estão avançando. E eu quero que você enriqueça as suas percepções. Gil, eu não estou conseguindo passar ali, parece que chegou no limite da tela. Dá uma olhada para mim. Eu quero que você comece a enriquecer as suas percepções. O que você vai raciocinar depois desse dia? Calma que não acabou, tem muita coisa para hoje ainda, viu? Então relaxa a sua cabeça aí. Eu quero que você se concentre nos acontecimentos, o que vem acontecendo e se repetindo na sua vida, o que você estava tentando e quais relações você aciona ou te acionam quando isso acontece. Então você vai colocar lá nessa folha. Toda vez que eu tentei, ou da última vez que eu tentei arrumar um namorado, meu filho adoeceu. Anote isso. Da última vez que eu tentei sair da casa da minha mãe, o meu pai ficou desempregado, eu tive que ficar para ajudar ele. Da última vez que eu tentei, parará, ganhei dinheiro, bati o carro. Comecei a ganhar dinheiro e da última vez que eu comecei a ganhar mais dinheiro, meu relacionamento acabou. Quais são os acontecimentos que aparecem e se repetem? Conseguiu, Gil? A Cristiane colocou aqui: quando eu decidi terminar, o meu ex estourou o joelho e disse que eu era obrigada a ficar e cuidar dele porque ele cuidou de mim quando eu operei a vesícula. Anote aí. Meu ex adoeceu, eu tive que cuidar porque me senti culpada. Aí eu vou te dizer, alguma coisa aconteceu quando tudo aconteceu. Alguma coisa aconteceu nas suas relações quando tudo aconteceu. Eu fui sair do relacionamento, mas meu ex adoeceu na relação. Quem estava na relação? O ex. Alguma coisa aconteceu nas suas relações quando tudo aconteceu. E eu quero que você anote o acontecimento, análise do momento pré-queda, acontecimento, tentativa, o que você estava tentando, e relação ou envolvidos. Com quem você se envolveu mais ou de quem você se afastou. Coloquei aí pelo menos 3 acontecimentos que vêm se repetindo. Talvez você já tenha identificado esses acontecimentos agora há pouco, quando a gente fez aquele exercício dos tipos de acontecimento, dos padrões de acontecimento. Anote aí e anote o que você estava tentando quando aquilo aconteceu e o que você estava, quais relações se envolveram. A Alcina colocou: toda vez que eu tento quitar as minhas dívidas, meu esposo não vende e eu tenho que arcar com as despesas da casa. E o meu filho sempre pede ajuda financeira. Anote aí o que aconteceu. Repete o comentário. Tinha uma voz na minha cabeça falando aqui. Toda vez que tento quitar as minhas dívidas, meu esposo não vende e eu tenho que arcar com as despesas da casa. Meu filho sempre pede ajuda financeira. Relação com o filho e relação com esposo. É o marido dela? O que ela está tentando? Lê de novo.
Quitar as dívidas. Quitar as dívidas. O que acontece? O esposo não vende e ela tem que arcar com as despesas. Esposo não vende, tenho que pagar. Anota aí. Não é a primeira vez que isso acontece. Esses acontecimentos, eles se repetem. Ou no momento em que você estava tentando, ou na forma. Às vezes vai se repetir exatamente o mesmo acontecimento na forma. Às vezes vai ser outro acontecimento, mas quando você estava tentando a mesma coisa. Por exemplo, perceba se a última vez que você tentou quitar as dívidas, o seu esposo não conseguiu pagar e você teve que pagar, ou se da última vez que você estava tentando quitar as dívidas, seu esposo tinha dinheiro, mas você bateu o carro ou ele bateu o carro. Ou alguém adoeceu para você precisar pegar aquele dinheiro que ia sobrar para quitar as dívidas. Porque o acontecimento se repete ou na forma ou no momento. Ou os dois ao mesmo tempo. No momento e na forma. Vá anotando aí. Quais acontecimentos se repetiram, o que você estava tentando e quem são as pessoas envolvidas. O que mais temos aí em casa? Vá percebendo os seus acontecimentos. Vá lembrando o que aconteceu. O que você estava tentando? O que aconteceu? O que você estava tentando? Estava tentando sair de uma empresa, fui demitido. Aí seria até bom, né? Estava saindo da empresa, não ia fazer acordo nenhum, fui demitido. Fui demitida, peguei o seguro. Coloque aí. Estava tentando sair da casa dos meus pais. Fui mandado embora. Aí já não consegui sair. A Silvana colocou: toda vez que eu estava empreendendo, meu relacionamento ficava ruim, eu era traída, terminava, depois do empreendimento que tinha problemas. Estava tentando empreender. Tentativa. Empreender. O que acontecia? Era traída. Quem está envolvido nessa traição? E o meu atual. Estava envolvido, me traiu. Não só ele. Quais outras relações estão envolvidas nessa traição? Para onde você vai? Ou para onde você nem consegue sair? Ou o padrão que você tem de força? Ramon, mas espera aí. Eu fui traída quando eu estava tentando empreender. E aí eu tive que dar um jeito que eu tenho 2 filhos. Quais relações estão envolvidas? Depende. Com quem que você manifesta seu padrão de força. Porque quando você é traída tentando empreender, você tem que ser forte. E quando você tem que ser forte sozinha, você fica parecida com quem da sua vida? Está ali a relação envolvida. Com o seu pai, que queria que você fosse igual um homem, porque ele queria ter um filho homem. Para provar para o seu ex que você não precisa de homem para tocar esse negócio, que vocês eram sócios e agora você está sozinha. Para sua mãe, porque ela nunca dependeu de homem nenhum e você gostaria de ser igual a ela, ser aprovada por ela, também não depender de homem nenhum. As relações envolvidas são as consequências que você vive dos problemas e acontecimentos que você passa. E agora que esse exercício você vai finalizar, eu quero que você faça esse exercício aqui da lista de medos e culpas. Porque a dependência emocional, ela tem sequelas e danos. E os medos e as culpas são danos e sequelas da dependência emocional. Então anote aí pelo menos 5 medos, no mínimo 3, e até 5 medos, top 5 medos que você sente. O que você tem medo? A Camila colocou: toda vez que eu tentava ganhar dinheiro, eu ficava doente, com medo de ter dinheiro e meu casamento acabar. É mais comum do que vocês imaginam, mesmo que pareça esquisito. A mulher que tem medo do casamento acabar caso ela ganhe dinheiro, é porque ela tem um homem
fraco. Se eu crescer, ele não me acompanha. Se eu crescer, fica pesado. Se eu crescer, talvez eu não queira ficar nesse relacionamento. Então escreva aí. Quais são os medos que você carrega? 5 medos. Pelo menos 3. Quando você pensa em se relacionar, ou quando você pensa em se relacionar de novo, porque talvez você esteja solteira, quais medos você tem? Quando você tem um relacionamento que você não aguenta mais, está doendo, o cara te desrespeita, ele acorda de manhã, ele vira para um lado, você vira para o outro, ele vai para o banheiro, você espera ele ir, você fica deitado na cama, quando ele sai de casa, você levanta, você vai no banheiro, você toma o seu café sozinho, às vezes você nem toma café,